Quarto trimestre de 2024 do Banco ABC. Embora ele não seja o mais famoso aqui entre os investidores do VDA, certamente a análise do seu balanço trimestral traz uma série de insights para que você possa analisar o seu próprio banco ou o bancão que você está exposto. Então, a nossa análise vai ser bem direcionada nesse aspecto. Vamos lá? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Banco ABC, que tem como controlador o Bank ABC, até um pouco curioso, né? Mas usaremos aqui basicamente o Earnings Release para que a gente possa entender um pouquinho sobre a dinâmica desse banco, que não é grande, eu diria que é um banco médio com várias particularidades. E aqui eu já começo relembrando, vocês sabem que 99% das atividades do banco são direcionados para PJ. Eles não trabalham com pessoa física, ou pelo menos esse não é o foco, tá bom? Sabendo disso, você já vai ter uma série de métricas distorcidas, como por exemplo o índice de inadimplência e outras questões mais. Mas não tem problema, a ideia é que a gente consiga extrair o máximo possível dessa instituição. Olhando aqui basicamente o resumo, já nas primeiras páginas eles trazem dessa maneira um pouco mais textual do que os outros bancos, e eu gosto desse jeito, porque você consegue ter um mínimo de explicação ou com pouca maquiagem, tá? Lucro líquido aqui cresceu 14%, interessante. O ROI foi para 15,7%, o que também é muito bom, mas ainda é muito baixo em relação àquilo que a gente entende como interessante para investir. Vocês sabem que aqui eu gosto muito da métrica de 17,5, 18, 18,5. 15,7 está ali no limite do aceitável, mesmo tendo um crescimento em relação ao ano passado. Em relação à carteira expandida, que é a carteira de crédito, que é muito importante que você entenda, eles fecharam ali em 53 bilhões de reais, e aqui você vai ter uma magnitude muito interessante. Sabemos que a carteira do Itaú é trilionária. Do Banco do Brasil também já bateu mais de 1 trilhão. E essa carteira aqui dele está na casa de 53 bilhões. Você entende mais ou menos aqui qual que é a magnitude que a gente está falando em termos de carteira de crédito? Vamos usar aqui a calculadora. De maneira bem simples, vocês sabem que 1 trilhão pode ser dito como 1.000 bilhões, né? Mais ou menos isso. Então, 1.000 dividido por 53 ou 50, que é o tamanho da carteira do Banco ABC, nós estamos falando de instituições que são 20 vezes maior. Mas, de todo modo, essa frase aqui ela é bacana. Todos os segmentos dos clientes cresceram com 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. Continuando aqui a segunda etapa do resumo, receita de serviço teve um crescimento também bem importante, de mais de 20%. E aqui eu queria falar com vocês, tanto em relação à teleconferência do Itaú, quanto do Banco ABC, e como que isso impacta uma nova empresa que a gente vai colocar no VDA, que é o BR Partners, BRBI 11, tá? O banco de investimento ele teve um crescimento de 64%, tornando 2024 o ano recorde para a franquia, para o Banco ABC de maneira geral. Mas entendam, tá? Esse crescimento ele foi pontual e tá tudo caminhando para que 2025 isso não aconteça. Fiquem atentos a 2 aspectos e me cobrem se eu não colocar no vídeo. Nós temos que conversar muito sobre taxa Selic e também essa questão do mercado de investimentos, como é que ele está em relação ao ano de 2025. De todo modo, avançando aqui um pouquinho mais, a resolução 4966 que todos os bancos estão falando, essa frase é a mais importante de todas. O Banco ABC não espera efeitos materiais na sua adoção. Teremos um resultado de 0,1% do patrimônio líquido. Então, tá tudo certo. Tal qual também o Itaú já se pronunciou, o Bradesco também, o Santander também, e falta o nosso Banco do Brasil, que em breve vai ter a sua teleconferência. Agora vem a parte de aprendizagem, tá? Porque realmente não é o nosso foco aqui ficar destrinchando tanto o Banco ABC, mas vamos usar ele como cobaia aqui. Olha que mudança drástica, né? 2016 eles tinham ali 400 milhões aproximadamente do seu lucro líquido. E no ano de 2024 eles fecharam ali em torno de um pouco mais de 1 bilhão. Perfeito? Então a gente está saindo de 2,5 vezes de crescimento. 400, 800, mais a metade, 1 bilhão. É isso mesmo. Peguei esses dados aqui do nosso parceiro, que é o Investidor 10. Agora, o que a gente vai analisar?
A gente quer aprender um pouquinho sobre teoria e prática. Até que ponto aquelas projeções que a gente faz, elas efetivamente elas acontecem. É claro que em alguns contextos a gente vai se aproximar bastante do teórico, mas em outros casos não. Mas guarda essa informação porque ela é importante. Vou olhar também aqui algo que é decorrente do lucro, que são os proventos pagos. Na hora que a gente pega de 2016 até 2024, perceba que a gente também teve um crescimento interessante, de R$ 1,10 para R$ 1,64. Bom, o outro tinha crescido, o lucro tinha crescido, né, 2,5 vezes. 1,64 dividido por 1,09 deu um crescimento ali de 1,5 vezes. Então a gente entende que realmente o lucro está crescendo mais forte e os proventos pagos crescendo também, mas crescendo menos. Sem nenhum problema, tá? Mas vamos supor que você tenha o interesse de calcular aquela famosa sopa de letrinhas, o CAGR, ou algumas pessoas chamam de KGR. O que seria isso, afinal de contas, né? Quando a gente pega esse termo, na verdade a tradução seria taxa de crescimento anual composta, e a fórmula, eu vou ser bem sincero com vocês, ela não é tão amigável não, né? Valor final pelo valor inicial elevado a 1 sobre n, que é a quantidade de períodos, de anos, meses ou dias que você está avaliando, menos 1. Mas ao mesmo tempo não é tão complicado assim não. Quando você pega o lucro líquido, só para a gente repassar, nós estávamos com 391 e fechamos com 1,04 bilhão, né? Na hora que você aplica essa formuleta, você chega aqui no valor de 11,4%. Vamos lá. Valor final 10,40 dividido pelo valor inicial 391. Perfeito. Agora a gente vai levar a 1 sobre n, e eu estou falando aqui de 9 anos, né? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 9 anos. Então eu faço essa divisão, clico aqui em x elevado a y, abro parênteses, divido por 1 sobre 9, e aí eu aperto Enter. Subtraio 1, e aí a gente chega então a 11,48 e um monte de número depois. Só que isso está aqui na forma decimal. Vamos multiplicar por 100, então eu tenho 11,48 de taxa de crescimento anualizado nos últimos 9 anos. Basicamente isso. Depois você pausa esse vídeo aqui e tenta calcular o uso de proventos pagos. Tudo bem? Só para ter certeza que você não teve nenhuma dúvida, e daqui para frente você vai conseguir fazer isso aqui sozinho. E perceba, geralmente a gente usa CAGR de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos. Eu usei de 9 porque eram as informações que eu tinha disponível. E você pode usar qualquer período. Combinado? Não tem errado nesse aspecto. Na hora que a gente coloca a teoria versus a prática, pegando aqui só o exemplo do lucro líquido, olha que interessante. Essa linha vermelha ela representa como é que deveria se comportar a taxa analisada sendo aplicada ao lucro líquido do ano de 2016, que foi 391, certo? Então, do ponto de vista teórico, e aqui usando mais casas decimais, tá, para ficar um pouco mais próximo, a gente teria no ano de 2016 391 e no ano seguinte a gente teria 435, mas tivemos 427. Tudo bem, cresceu, mas cresceu menos. No ano seguinte, 540, aqui também não bateu o valor. 540 para 602, não bateu, e assim sucessivamente. Percebam que nenhum dos anos isso aí foi respeitado. 2020 nós tivemos um evento não recorrente, que foi a pandemia, então perceba que foi realmente muito impactado, mas a nossa teoria, né, o nosso cálculo, ele não vai prever esses eventos não recorrentes. E isso se tornou verdade em todos os períodos, por incrível que pareça. Inclusive aqui no ano de 2023, no penúltimo. No entanto, pegando o último ano pela nossa fórmula, obviamente que tinha que ser igual, né? Nós conseguimos um resultado de 1040. O que eu quero trazer para vocês aqui como reflexão, tá? Toda vez que você faz algum experimento, alguma aplicação de fórmula, alguma coisa teórica, você vai estar disposto a esse tipo de erro. A realidade vai ser bem diferente da sua teoria. Perceba que nenhum ano ficou sequer próximo daquilo que a gente gostaria. Mas no final das contas, a gente enxergou sim uma linha de tendência e anualizamos esse crescimento composto. Isso pode ser utilizado para o futuro? Pode, mas esteja ciente que aqui as coisas funcionaram de um jeito bem particular.
e também pegando para frente, sabe-se lá Deus há quantos anos você vai querer projetar isso aqui, isso pode não ser respeitado. Eu não gosto muito de linha de tendência quando eu tenho uma visibilidade um pouco mais complicada em relação aos planos dos executivos, que é o que acontece com o Banco ABC. Eu não sei se eles querem continuar crescendo nessa velocidade. Eu não sei se eles estão utilizando um outro CAGR pegando o ano de 2020, que com certeza, só pelo desenho aqui, você já percebe que ela está mais inclinada. Então, necessariamente, o CAGR seria muito mais elevado. Isso pode distorcer a sua projeção calculando algo por aqui. Só que se você for um pouco mais tímido e um pouco mais conservador, às vezes o seu alvo está ficando por aqui. Entendeu como que isso é meio complexo? Pode utilizar, mas esteja ciente dos seus erros e também das suas imperfeições em cada um desses cálculos. Esse era o adicional que eu queria trazer para vocês hoje. Combinado? Pegando aqui as receitas, e me perdoem por não utilizar o período do quarto trimestre de 24, mas é que eu achei interessante aqui essa disposição em relação à apresentação de outros bancos. Quando a gente olha o ano de 2024 como um todo, 2,3 bilhões, basicamente aqui é a margem financeira que eles trabalham, e aqui 474 somente em relação a serviços. O que eu fiz? Eu quis destrinchar todo esse grupo enorme aqui, que é a margem financeira, e eu me deparei com uma descrição um pouco diferente. Tá vendo como a gente consegue aprender às vezes um pouquinho mais com bancos ou com outras instituições que não estão no nosso radar? Olha que legal. Serviços, pegando o valor bruto, 474, representa 16%. A margem financeira com o mercado, que já é a nossa velha conhecida. E aqui a margem financeira com os clientes, representando quase 50% de toda a receita. Mas eles têm ali algo próximo a 17% do seu patrimônio líquido aplicado a CDI. Lembrando que CDI basicamente é uma taxa que ela é estabelecida entre os bancos por algumas normas, algumas funcionalidades muito específicas do nosso sistema financeiro. Você tem ali uma aplicação que se chama CDI. Essa taxa interbancária, eles podem deixar o patrimônio líquido sendo aplicado e teve um resultado superior, inclusive, aos serviços. E geralmente, quando a gente olha para os outros bancos, eles falam de margem financeira com o mercado, com os clientes e a parte de prestação de serviços. Na verdade, aqui eles destrincham um pouco mais, eles deixam um pouco mais diversificado, e eu acho que isso é importante para uma resiliência dos seus resultados futuros. Avançando um pouquinho aqui sobre a questão da carteira de crédito, eles gostam de dividir o cliente em 3 tipos, tá? Nós temos aqui o middle, que é aquele padrão mais intermediário, PJ de tamanho intermediário. Aqui embaixo nós temos o corporate, que são aqueles maiores, obviamente, né, do que o próprio middle. E eles também têm o C e B, que aqui são aqueles muito, muito grandes. E aí, de fato, você tem uma rentabilidade um pouco menor. Qual foi a grande sacada que eles tiveram lá no quarto TRI de 19, ou até um pouquinho antes, 18 e 19 na verdade? Eles tinham uma exposição muito pequena ao segmento middle, e esse segmento é o que traz maior rentabilidade para o Banco ABC. Então, de lá para cá, isso saiu de 0,7, foi para 4,8, um crescimento de 7 vezes aproximadamente, enquanto o C e B, né, que obviamente são termos todos em inglês, tá, pessoal? Fiquem tranquilos com isso. Saiu de 12 para 16, crescendo ali bem pouco, algo próximo de 50%, né? Então foi bem pouquinho mesmo. Então foi para 1,5 vezes. Perceba que a estratégia ela mudou bastante. A exposição ao segmento middle traz grandes resultados, mas também vai acabar causando ali na instituição alguma exposição maior à inadimplência, a riscos também elevados e etc. Mas não tem problema nenhum, eu só queria que vocês percebessem essa mudança do seu comportamento, da sua política de concessão e como que eles queriam colocar a carteira em relação à exposição. E aqui, enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu acabei pensando numa seguinte provocação para você que tem as ações do Banco ABC. Qual foi a motivação dos executivos para que eles fizessem esse tipo de movimento? Eu não sei se você já estudou retrospectivamente a empresa que você está exposto, mas fica como uma pequena provocação para você aqui, talvez olhar aquela teleconferência 2018, 2019, o que eles falaram naquela época para que isso se materializasse? Será que os objetivos estão sendo alcançados em termos de rentabilidade, de diversificação do seu portfólio, controle de inadimplência e etc? Realmente não é algo que eu sei,
mas aqui eu só pensei durante a gravação do vídeo, eu acho que é legal eu dividir isso com vocês. É por isso que eu falo tanto no VDA que todo investidor e não comprador de ações, ele tem um pezinho ali no aspecto de investigador. Porque se você não sabe por que isso está acontecendo, dificilmente você vai entender os próximos passos daqui para frente. Será que eles são inclusive transparentes em relação aos planos futuros da companhia? Mas isso aí vai ficar como uma tarefa ou um desafio para cada um de vocês, acionistas do Banco ABC. Vamos voltar lá para o vídeo. Continuando aqui na carteira de crédito, vou fazer também aqui um pequeno adendo para a gente melhorar a nossa capacidade de leitura de planilha e também de alguns gráficos. A gente já falou um pouquinho sobre esse segundo assunto, agora vamos falar sobre as tabelas e planilhas. Variação nos últimos 12 meses. Perceba que a carteira de crédito aqui expandida de maneira mais resumida, né, de tudo que a gente está descrevendo aqui em cima, de empréstimos, títulos, carteira caixa e garantias prestadas. Presta atenção. A carteira como um todo, ela cresceu 14% em 12 meses. Então, se você for dividir isso em 4 pedaços, a gente teria o crescimento trimestral, lembra, teoria e prática. Então, a gente teria ali 14,6, vamos arredondar para 14, dividido por 4, dá 7,5, dividido por 2, 3,75. Então, a variação nos últimos 3 meses, aqui pegando pelo menos na carteira de crédito expandida, deveria ter sido algo na média de 3,75%. Concorda? Primeiro tri, segundo, terceiro e quarto. No entanto, ela cresceu no último trimestre 6,3%. Note que esse crescimento está muito acima da média que seria teórica. O que a gente pode concluir aqui? Uma das várias conclusões que está escrito, só que se você não reconhecer, você dificilmente vai ter esse entendimento um pouquinho mais aprofundado. Ela cresceu 6,3% no último trimestre, então foi um crescimento muito acelerado em relação aos 12 meses que ela teve. Quer avançar e fazer isso aqui novamente? Vamos pegar aqui o Corporate, que cresceu 16% aproximadamente, sendo que nos últimos 3 meses foi mais de 8%. Então os caras fizeram um crescimento muito, mas muito agressivo no último trimestre, na carteira de crédito expandida do Corporate, até porque nos últimos 3 meses nós tivemos um crescimento de 8%. Interessante isso, porque às vezes você consegue ver um pouquinho de comportamento sazonal, ou mudança na sua política, ou até uma mudança na estratégia, para que você olhe, obviamente, o ano de 2024 e entenda talvez, será que isso está se repetindo nos últimos trimestres de cada um dos últimos anos? Você pode fazer um levantamento, uma comparação e chegar nessa conclusão. E aí você tem mais dados, você tem mais subsídios para você fazer projeções. Entenda o passado, compreenda muito o presente para que você possa olhar um pouquinho para frente. Tudo certo? Aqui é apenas um adendo que eu acho muito interessante. Os caras têm uma diversificação muito forte. Agro, que é o maior, está com 23%, energia 12%, serviços 7%, comércio 7%, construção civil 7%, logística e transporte 6,5%, financeiro 5,8%. Sim, o Banco ABC tem alguns clientes que também são bancos, sem o menor problema. Mas aqui o grande ponto qual que é? Diversificação. Se eventualmente construção civil e incorporadoras passarem por um perrengue nos próximos trimestres, não tem problema, vai ser um impacto relativamente pequeno. Se o agro, nesse caso aqui, apanhar muito, aí a gente entende que o Banco ABC tende a sentir um pouco mais. Então aqui você já percebeu que Banco do Brasil é realmente o carro-chefe em relação ao agro, mas de fato, se o setor como um todo apanhar, pode ficar de olho no Banco ABC, que eles certamente vão apresentar uma pequena volatilidade para baixo. Super normal, não tem problema nenhum, mas eles estão de parabéns em relação a esse portfólio. Avançando aqui e também trazendo um pouco mais de aprendizado para vocês, vamos falar sobre spread. De maneira muito grosseira, mas muito grosseira mesmo, se eu pago para algum cidadão colocar o dinheiro no meu banco e eu estou pagando ali para ele uma taxa de juros, né, a taxa do CDB, sei lá, de 10% ao ano, e eu estou cobrando de juros dos meus devedores 12%, de uma maneira muito simplista, você tem um spread aí de 2%. Ok? Não é exatamente essa é a conta, mas entenda que passa por esse sentido a diferença entre aquilo que eu pego emprestado e daquilo que eu empresto para os outros, para os meus clientes. O spread com o cliente em específico, aqui que a gente está trazendo para vocês, é apenas uma elucidação para que a gente aprenda um pouco mais.
ficou em 3,7 de maneira bruta, né? Se eu colocar aqui o provisionamento, que também tem um custo, vocês sabem disso, o custo do crédito, eu acabo chegando aqui numa conta de 2,7. Olha como que o Banco ABC ele é muito diferente de um banco do Brasil que atende pessoa física e pessoa jurídica. O spread com os clientes é de 7,9%. Então, bate muito acima desse spread aqui, sem nenhum tipo de provisionamento ou ajuste ao risco. E o spread ajustado ao risco do Banco do Brasil é ainda superior a esse spread nominal deles. Então, perceba que aqui você vai ter um reflexo muito forte no que? Na rentabilidade do negócio. Se o spread é muito pequenininho, é difícil você conseguir fazer dinheiro em cima disso. E o banco, a forma como ele faz dinheiro é justamente nesse ponto específico. Tem outras variáveis, sim, mas percebam como que são negócios completamente diferentes e a gente está falando de banco, né? Então, essa ideia de a gente tentar analisar instituições do mesmo modelo de negócio da mesma maneira como se fosse uma receita de bolo é muito complicada mesmo, porque aqui você falaria assim, pô, o Banco ABC está muito pior do que o Banco do Brasil. Mas será? Como é que você poderia fazer aqui um ajuste? Olha o spread com os clientes PJ do Banco do Brasil. Aí fica um pouco mais fidedigno você fazer essa comparação. Pegou a ideia? Vamos mais adiante. A inadimplência, para fechar esses contrastes tão grandes de bancos, olha como é que está a inadimplência total acima de 90 dias do Banco ABC. 1,1%. É surreal. É muito baixo. E a gente gosta disso. Que bom que é assim, né? Porque a gente não quer empresa devendo tanto dessa forma. Pessoa física, você até entende, questão de desemprego e tudo mais, tal. Maravilha. E também é importante você ficar atento. Olha como é que estava a inadimplência do maior segmento deles, ou pelo menos dos clientes com maior poder aquisitivo. 10,9, 9,9, 9,2 e agora caiu para próximo de zero. Por que isso aconteceu? Para quem conhece, a Americanas, né? Então, a Americanas aqui bateu com força, mas nós tivemos um desencadeamento de fatos em relação à sua recuperação judicial e tudo mais. Acabou, né? Foi finalizado o ano passado, então agora eles estão ali com uma inadimplência praticamente zerada. Entendam também dos seus próprios clientes. Olhem para o próprio negócio, para os clientes e, quando eventualmente existir, para os fornecedores. Combinado? Avançando aqui um pouquinho mais, e segundo o próprio Banco ABC, as normas do Banco Central regulam ali o capital total de uma instituição financeira, tem que estar gerando em torno do seu 8% para mais, tá? Nunca menos do que isso. E pegando o que nós temos em relação ao índice de Basileia, saímos de 16,1% para 16,5%. Então subiu um pouquinho mais. O que eu gostaria que eles fizessem? Como está com uma boa gordura aqui, eles podiam, né, deslocar parte dessa grana aqui e distribuir para os seus acionistas como não recorrente. Acho isso pouquíssimo provável, até porque eles não citaram nada em relação a esse tipo de movimento. Mas se você for comparar com o Banco Itaú, que também estava com o seu índice de Basileia muito elevado, eles desovaram boa parte desse dinheiro para os seus acionistas, lembrando que tem vantagem, tá? Porque se você faz uma distribuição de capital, você acaba diminuindo o seu índice de Basileia, mas você aumenta o seu ROI. Mais um pequeno aprendizado para a gente poder aplicar nos nossos outros bancos. Fechando aqui já o vídeo na parte de despesas, perceba que eles fecharam com 37,9%, uma pequena queda em relação ao ano passado, mas eles estão de parabéns em relação à didática do seu documento, tá? Porque aqui eles colocam direitinho as receitas e as despesas e o cálculo do índice de eficiência. Você pega as despesas, divide pelas receitas e aí você chega nesse valor. Eu, pelo menos, não vi de uma forma tão didática assim em outros releases, mas aqui só para a gente diferenciar um pouquinho mais. Despesa com pessoal, despesa administrativa e aqui PLR, para quem não está acostumado, participação nos lucros e nos resultados. Então, aquilo que é distribuído para os seus funcionários, né? Isso aqui também entra como uma despesa. E aqui a parte de receitas, a gente falou bastante, eu não vou destrinchar isso aqui um pouco mais, tá tudo certo. Finalmente chegamos na parte final, agora sim é final mesmo. Guidance, tá?
qual foi o guidance, ou seja, a projeção para 2024 e o que eles conseguiram realizar. Pegando 14,6 de carteira de crédito expandido, o crescimento estava dentro da métrica, muito bom, parabéns. No segmento middle, e aqui é importante porque eles pararam de fazer esse tipo de guidance, mas eles também conseguiram, cresceram 11,5, está dentro da meta, perfeito. Despesas também dentro, mesmo racional, 7,8, e o índice de eficiência também ficou dentro ali de 38 até 36%. Lembrando que quanto menor, melhor. Note o seguinte, quando uma empresa consegue recorrentemente responder ou atingir tudo aquilo que ela colocou na sua projeção, você cria um pouco mais de credibilidade para os próximos guidance. Isso é fundamental. Então, tarefa também, ou desafio para quem gosta de estudar um pouco sobre o mercado financeiro, compare os guidances dos anos anteriores com os respectivos resultados do Banco do ABC para ver se eles conseguiram esse resultado de 100% de cumprimento. Vamos falar de 2025. Olhando aqui, basicamente nós temos alguns dados interessantes. A carteira de crédito expandida de 7% a 12%. Isso aqui é uma métrica menor do que o ano passado. Crescimento de despesas também está aqui com uma redução. Perceba que um crescimento de carteira não é tão interessante, mas um crescimento de despesa menor é interessante. E o índice de eficiência, eles colocaram aqui rigorosamente a mesma métrica do ano passado. Agora um pequeno desdobramento desse guidance, tá? Se você tem uma carteira de crédito expandida crescendo menos do que o ano anterior e um crescimento de despesas também menor do que o ano passado, a princípio você fala assim, pô, então eu realmente entendo que o índice de eficiência ele deveria ficar relativamente estável. Cuidado, aqui é uma questão de proporcionalidade. Ainda que isso seja verdade, vamos refinar um pouquinho mais. Em termos nominais, a carteira de crédito vai continuar crescendo mais do que a própria despesa. Então, na realidade, se nós tivermos em 2024 um índice de eficiência operacional, EIO, de 37,9, eu espero, de acordo com o próprio guidance deles, que eles fiquem mais próximos do 36 do que eles ficaram em 2024. Deu para entender? Porque a ideia é que esse índice de eficiência ele continue caindo. Eu não sei se vai cair tanto, mas ele tem que cair, porque 7 a 12, 6 a 11, ainda assim vai ter um espaço para o índice de eficiência continuar caindo. Era basicamente isso que eu queria trazer para vocês em relação ao Banco ABC. Percebam que foi um vídeo muito mais trazendo outros aprendizados, outros racionais, ferramentas e interpretações para que vocês consigam melhorar enquanto investidor. Por que eu não foquei tanto no resultado do próprio banco em si? Porque ele saiu, ele não está nem no nosso radar como potencial empresa que um dia vai entrar na nossa plataforma do VDA. Tem muito aspecto ainda que eu não abordei com vocês, mas futuramente, se vocês quiserem, certamente eu posso fazer isso. Lembrando que esse conteúdo ele foi exclusivo para vocês que fazem parte do Clube VDA e, eventualmente, no futuro, eu devo liberar isso para o pessoal também ter uma noção do pouco de como é que a gente conversa aqui entre nós dentro do nosso Clube VDA. Tá bom? É isso e até o próximo vídeo.